ponto de vista do alto. Deus, Ele quer sempre fazer uma coisa nova nas nossas vidas. Sempre, sempre, Deus quer renovar. Em Isaías 43:19 a Bíblia diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo hoje à noite. Vocês não a reconhecem? Jeremias 1:5 diz: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei. Deus sabe as coisas antigas e Deus sabe das coisas novas que Ele tem para a sua vida. Queria despertar o seu coração agora para aquele assunto que você não gosta de conversar, para aquela área da sua vida onde existe trauma, onde existe decepção, onde existe dor, onde normalmente você não gosta de conversar sobre aquilo, e fazer um paralelo com sonhos e milagres. Com o passar do tempo, sonhos que não acontecem nas nossas vidas, muitas vezes são substituídos por mentiras, por insegurança, para que a gente não volte a tocar nesse assunto. Talvez um sonho que você tem, que Deus colocou no seu coração, foi substituído por uma fantasia ou uma mentira, para que você não visitasse isso de novo e voltasse a sofrer. Então muitas vezes a dor acaba levando a gente para um caminho inverso. Quem sabe você gostaria de ser um grande médico, mas por causa de uma dor no caminho você tomou uma direção inversa. Quem sabe você gostaria de ser igual seus pais, mas por causa de um trauma, por causa de um desentendimento, você tomou uma direção oposta. Então hoje é bom que você coloque seu coração diante de Deus e veja se a direção que você está não foi levada por causa de uma dor ou um trauma. Deus, Ele quer que você vá na direção do sonho que Ele tem para você. Você pode dizer um amém? Amém. Então um filho de Deus, ele não simplesmente tem sonhos, mas ele deixa que Deus decida os sonhos dele. Então diga assim: eu quero que Deus decida os meus sonhos. Então se eu permito a cultura definir os meus sonhos, se eu permito as pessoas definirem os meus sonhos, provavelmente eu estou sendo deformado na minha identidade de filho de Deus. E nós vamos entrar mais fundo nisso hoje à noite. Então isso não tem a ver com o seu tempo de vida cristã, não tem a ver se você ficou muito tempo ou pouco tempo sem pecar, mas tem a ver que se Deus plantou um sonho no seu coração, Ele é o maior responsável por cumprir. E talvez nós tomamos atitudes que sejam obstáculos para que isso se cumpra. Então hoje a gente vai entrar mais fundo nesses obstáculos também. Então, quando você nega desafios, você nega crescimento. Desafios que Deus nos dá sempre vão envolver crescimento. Nenhum desafio Deus dá para que a gente só venha derramar suor ou passar um frio na barriga, mas para crescer. Então no reino de Deus, desafio tem a ver com crescimento. Então às vezes precisamos abrir mão do que queremos fazer para fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Perdão é assim, às vezes a gente não quer pedir perdão, a gente não quer reconhecer, mas Deus planta isso no nosso coração de uma forma que eu não faço a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Assim Jesus orou em momentos de dificuldade, né? Então qualquer sonho que não tem semelhança com Cristo é uma ilusão, é ruim e pode te levar à dor, né? A um trauma. Então a realidade dura de encarar é que existem milagres que Deus quer fazer nas nossas vidas e a gente ainda tem medo de fracassar. Assim como uma criança pula da piscina e o pai está lá embaixo pedindo para que ela confie, a gente sente medo de pular nas mãos de Deus em coisas que estão claras, coisas que Deus já falou, coisas que não é falta de Deus querer fazer, mas falta da gente abrir esse espaço. Eu não posso empurrar Deus para que Ele trabalhe mais rápido, porque Deus não serve o homem, mas o homem serve a Deus. Essa é a ordem e muitos têm confundido isso. Mas ao invés de empurrar Deus,
eu posso abrir um espaço no meu coração, eu posso abrir um espaço na minha vida e Ele começa a trabalhar, Ele começa a atuar. E nós vimos isso na segunda mensagem da série, onde dizia para cavarmos buracos, né? Então, cada um fazendo a sua parte, esse foi o nome da mensagem. Então, nós não podemos e nem devemos empurrar Deus, mas nós podemos abrir um espaço novo para Ele, para que Ele atue. Amém? Amém. Então, vamos começar então, 2 Reis, capítulo 4. Eu estou na tradução NVI, e ela vai ser mostrada aí também no telão. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Essa é uma leitura um pouco mais extensa, talvez, do que você esteja acostumado numa mensagem, mas nós vamos ler em momentos e cenas, para que a gente possa entender a maneira de Deus agir dentro dessa história. Eliseu estava então passando por um lugar, ele foi abordado por uma mulher na cidade de Sunem. Essa mulher então conhecida como a mulher sunamita. E o texto começa assim, no verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, diga comigo, rica, insistiu, diga comigo, insistiu. Ela não pediu, ela não falou uma sugestão, ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Ou seja, ela não levou ele num restaurante, ela trouxe ele para sua casa. Olha como Deus trabalha. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, que me faz entender que ela era uma boa cozinheira, porque senão ele não pararia ali de novo, não é verdade? E o verso 9 continua. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Verso 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Essa mulher aqui então está passando de um nível de não simplesmente convidá-lo esporadicamente, mas fazer dele um visitante mais próximo. Algo como um familiar, que você guarda ali um quarto de visita e tem alegria em receber. O verso 11 diz: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Sabe quando você chega em casa e passa zunindo para o quarto, e algum familiar vai atrás de você, fala: o que aconteceu? Você entrou com tudo para o quarto? Ou você está em casa, alguém entra com tudo e nem passa por você e vai direto para o quarto, você fala: o que essa pessoa está fazendo no quarto? Será que ela passou alguma dificuldade? Será que ela está mal? Será que ela precisa trocar uma ideia? E assim Eliseu passou rasgando para o quarto. Verso 12, ele mandou o seu servo Geazi. Mais para frente a gente vai descobrir que Geazi sabia de algumas coisas, mas ele representa em algumas atitudes a religiosidade, aquilo que a força do braço não pode fazer. A gente nunca vai poder realizar um sonho de Deus na força do braço. Então um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, verso 13, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei? Ou ao comandante do exército? Então a mulher respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Eliseu ele foi tão bem tratado que ele se sentiu sem graça de não fazer nada para essa mulher. Eliseu, ele se sentiu tão amado, tão acolhido como família, que ele estava ali quietinho no quarto, pensando e tramando em alguma coisa para abençoar a vida daquela mulher. E não é assim às vezes que a gente se sente com Deus? Quem sabe Deus ele está fazendo um pouco mais de silêncio na sua vida, e você está pensando: mas o que Deus está tramando? Deus não fala comigo, nada aconteceu até agora, eu estou orando, esperando e não muda a situação. Não ganho dinheiro, não saio desse vale de ingratidão, né? Não consigo uma oportunidade melhor para crescer. Mas por que a gente pensa que Deus, quando está quieto, está querendo tramar alguma coisa contra a gente às vezes? Ah não, Deus está quieto porque daqui a pouco Ele vai me dar uma gripe, né? Para eu pagar nesse frio algum mal que eu fiz para alguém.
Ou senão, poxa, eu estou doente porque eu fiz alguma coisa e Deus quer me punir, né? Às vezes a gente pensa que Deus, por estar em silêncio, está tramando algo contra a gente. Mas e se eu pensar que, assim como Eliseu, Deus, quando está em silêncio, Ele está planejando algo para me abençoar, Ele está planejando algo para me fazer melhor, Ele está planejando algo para trazer um milagre na sua mão, Ele está pensando algo para te fazer melhor, Ele está pensando algo para curar o seu trauma, Ele está pensando algo para aliviar a sua dor, Ele está pensando algo para ser resposta para a sua oração, Ele está pensando algo para tirar um sorriso do seu rosto. Deus, Ele faz planos para nos surpreender, e do mesmo jeito, Eliseu estava planejando quanto à vida dessa mulher. E nesse verso 11, nós entendemos, verso 13 então, nós entendemos o primeiro ponto. O ponto de vista do alto, está aí no PPT, vai muito além de uma vida ok. O ponto de vista do alto vai muito além de uma vida ok. Eliseu perguntou, posso fazer uma coisa por você? E a mulher respondeu o quê? Eu estou bem entre o meu povo. A Bíblia diz que ela era uma mulher bem-sucedida, e a resposta dela foi, estou bem. Eu acredito que em muitas situações, e nessa noite, existem pessoas aqui assim também. Deus quer te oferecer algo mais, mas por ser um assunto que você não quer tocar, você está assim, não, eu estou bem, não, está tudo bem, não toca nesse assunto não, eu estou bem, não, estou bem, obrigado, eu estou bem. Dessa mesma forma, essa mulher dizia estar bem. Então, a maioria dos que estão aqui nessa noite não estão à beira do caos, não é verdade? Está todo mundo aqui vestido. Eu acredito que ninguém aqui está sendo despejado de algum lugar. Se você estiver, procure um da nossa equipe, que nós, como igreja e família, vamos estar junto com você. Eu acredito que ninguém aqui ficou sem nada para comer na última semana. Então, a situação dessa mulher é muito parecido com a situação que a gente se encontra constantemente. Existem coisas que a gente quer, existem coisas que a gente quer alcançar, mas quando vem um desafio para a gente sair da zona de conforto, não, eu estou bem, não estou bem, não pode deixar, eu estou bem, não precisa falar disso não toca nesse assunto não, eu estou bem. Então, mesmo para quem vai bem na sua vida, eu entendo que Deus tem o melhor. Mesmo para quem vai bem, Deus tem o infinitamente mais. Amém? Mesmo para quem está indo com tudo ok, tudo legal, Deus tem algo superior. E eu acredito que quem vai bem, passa por certas dificuldades para, ao invés de tudo bem, ir para o melhor ainda. Deus, Ele quer nos abençoar com todas as riquezas de bênçãos espirituais. Então essa mulher, ela fazia o bem e ela não queria barganhar com Deus também. Você percebe que ela recebeu Eliseu e ela não falou para o marido dela, vamos receber ele, que talvez ele vai ajudar a gente a tirar o pó daqui da casa, né? Ele vai me ajudar a cozinhar. Não, vamos trazer ele aqui, porque quem sabe ele vai prosperar a nossa vida, quem sabe ele vai abençoar meus gatos aqui também, né? Apesar de eu não achar que existe um gato abençoado, essa é uma dificuldade minha, obrigado pelo seu silêncio. Mas ele simplesmente foi recebido, porque ela viu que ele era um santo homem de Deus, e ela quis honrar a Deus. Isso mostra que não deveria ser assim na nossa vida, a gente buscar as coisas não para obter, receber algo de Deus, mas por quem Deus é, e por tudo que Ele já tem feito, e não barganhar. Então essa mulher, ela recebeu Eliseu, querendo honrar a vida dela, mas ela acabou recebendo muito mais do que ela poderia sonhar ou imaginar. Continue comigo na história. Na verdade, os pessimistas, tem uma frase aí no telão, os pessimistas dizem, não, nada está tão ruim que não possa piorar. O pessimismo é assim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Agora os cristãos dizem, o melhor de Deus está por vir. Amém? Diga aí no seu lugar, o melhor de Deus está por vir. Verso 14 continua. Mais tarde Eliseu perguntou a Gease, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Ela não tem filhos e seu marido está usando fralda e jogando bingo, né? Ou seja, as pessoas e Deus percebem quando alguma coisa falta na sua vida. Tem coisas nesse mundo que quer botar falta na sua vida onde não tem falta, e não se deixe enganar. Mas aquilo que falta na sua vida e você perdeu a fé para lutar,
Deus enxerga que ainda faz falta. Não para você continuar vivendo, mas simplesmente porque Ele sabe o tanto que você vai ficar feliz com isso. E Ele quer te abençoar nesse nível. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, lemos essa parte, verso 15. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta. Espera aí. Ela estava sonhando, ele estava sonhando e maquinando um jeito de abençoar essa mulher. E finalmente no verso 13 ele encontra um ponto fraco nela. Uma mulher rica, uma mulher que, não, está tudo bem, obrigado. Mas daqui a pouco, o olho de Eliseu enxerga um pouco mais profundo. E ele consegue ver um ponto fraco, digamos assim, na vida daquela mulher. Essa mulher não tem filhos, o marido dela está em idade avançada, dá-se a entender que talvez ela seja estéril ou alguma situação do tipo. E Eliseu descobre que não está tudo bem, como ela está falando. Existe algo dentro do coração dela, que um dia foi apagado, um dia foi soterrado. E ela responde que está tudo bem e que não tem nada que ele pode fazer por ela. Mas se ela sabe que ele é um santo homem de Deus, ela poderia contar com que ele orasse através da vida dele, que ele orasse para que esse milagre acontecesse. Então Deus tem algo além do tudo bem para você. O verso 16 continua, e ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Se isso aqui fosse uma palestra motivacional, eu ia terminar por aqui. Eu ia falar, até o ano que vem, você vai estar com os filhos, com um filho no braço. Então, pode ir embora, construa a casa, faça a viagem, arrisque, pede a moça em oração, depois ele leve livre, pague um jantar para o seu chefe, peça a promoção e te dispensaria. Mas essa não é a história completa. E não é assim que Deus trabalha. E existem coisas que acontecem na nossa vida, mas daqui a pouco começa a fugir do nosso alcance. E é por isso que essa mensagem vem para trabalhar o nosso coração. Ela contestou, não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Essa mulher, ela parecia muito centrada, até Eliseu tocar nesse assunto. Até Eliseu descobrir que não está tudo tão bem assim. Eliseu na casa dela, ela parece estar bem, ela diz ser rica. Quando ele oferece algo, ela diz está tudo bem. E às vezes é assim também. Alguém te oferece uma oração, alguém pergunta se está tudo bem. E você fala, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Porém, existe algo que desespera dentro do seu coração. E há muito tempo isso não muda. E de alguma forma você bloqueou esse assunto. Então quando Eliseu pergunta para ela e profetiza sobre a vida dela, que dentro de um ano ela estaria segurando um filho nos braços dela, qual é a resposta dela? Não, meu Senhor, não me iludas, ó homem de Deus. Talvez quando Deus libera uma promessa sobre a sua vida, você fale assim, não me iluda, Deus, não me iluda porque se na metade do caminho isso aqui não se cumprir, eu vou ficar muito mal. Eu não vou conseguir continuar. E eu tenho a certeza que se essa mulher disse não me iludas, é porque de alguma forma ela tentou trilhar este caminho. Não é verdade? Se ela falou, não me ilude com isso não. Ela sentiu no ouvido que já era um assunto que iludiu ela no passado. E quando ela responde, ela fala, não me iludas. Talvez ela tentou entrar nesse caminho e descobriu que é um ponto sem saída, né? Ou é uma estrada com espinhos. Então, de certa forma, ela barra o que ele está tentando falar na vida dela e fala, não me iludas, ó homem de Deus. E com isso eu aprendo que o ponto de vista do alto, ele sobrepõe o ponto de vista humano. Se existe um ponto de vista no alto, é porque existe um ponto de vista humano. E Deus, ele quer sobrepor o seu ponto de vista, a sua decepção, o seu fracasso no passado, a sua dor, a sua falta de fé, aquilo que entra ciclo e sai ciclo do CR, você acredita não vencer. Deus, ele sobrepõe isso, porque a vontade dele é maior que a nossa vontade, amém?
A Bíblia diz em Números 23:19: quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Vamos ler isso junto? Está aí no PowerPoint. Quando foi que Deus prometeu? Está aí? Vamos lá. Deus não é homem, Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Tem o próximo slide aí. Ele diz que faz e faz mesmo. Deus é top, Ele pega e faz. Então eu queria que você fizesse uma pergunta para si mesmo nesse momento. Que obstáculos internos você tem contra as promessas de Deus? Que obstáculos internos você tem contra as promessas de Deus? Essa mulher contestou. Ela não falou, obrigado. Ela não falou, poxa, boa ideia, mas tem outra prioridade agora. Ela contestou, ela barrou algo bom que Eliseu ofereceu para ela. O que é aquilo que Deus está trazendo no seu coração nesse exato momento? Que você rejeita, que você cria obstáculos internos. Vou dar um segundinho para você pensar no seu lugar. Então essa mulher rejeitou uma oportunidade de algo que ela sempre quis. E não é assim às vezes? Que é algo que você sempre quis. Assim, com a pessoa mais íntima talvez você abriria. Não, o que eu quero é casar. Não, o que eu quero é ser pastor. Não, o que eu quero é ser missionário e viajar. Mas talvez pelos obstáculos internos que se instalaram no seu coração, você rejeita, você não vai adiante, você trava. E você não consegue nem pedir uma oração por isso. E com isso nunca aconteceu na sua vida. Então, talvez você esteja pensando agora, Felipe, não mexe nesse assunto, por favor. Não vai nesse assunto agora. Pode falar de qualquer outra coisa. Pode comentar sobre o tempo, pode comentar sobre confrontação, bate na minha cara, mas não fala nesse assunto. Mas é exatamente nesse assunto que Deus vai. Ele sempre vai nesse assunto. Ele sempre vai chegar onde você não consegue conversar. Rick Warren diz que todo assunto que a gente não quer conversar quer dizer que não está bem resolvido. Ainda que você coloque obstáculos, ainda que você coloque aquele negocinho na porta, não perturbe, Deus quebra a porta e Ele vai nesse assunto. Porque Ele quer resolver esse assunto e Ele quer os sonhos que Ele plantou cumpridos na sua vida. Só quem crê, diga amém. Então tem coisas dentro de você que rejeitam os milagres de Deus. Eu acredito que é por isso que Deus, Ele é o único que pode anular os nossos obstáculos. Mas com o pecado que eu cometi um dia, eu nunca vou ser digno de ter o amor de Deus e de constituir uma família. Deus olha aquilo e fala, anulado. Mas eu não estudei como as outras pessoas ao meu redor estudaram. Eu nunca vou chegar longe e conseguir fazer o que elas estão fazendo. Deus fala, anulado. Não. Deus, Ele é profissional e único capaz de remover os obstáculos nos nossos corações. Ainda que você se sinta fraco, Ele é forte, amém? Eu acredito que é por isso que a Bíblia diz em Joel 3,10, diga ao fraco, sou forte. Diga assim, sou forte. Nós não somos fortes para lutar na força do braço contra as coisas, mas na força de Deus nós somos fortes. E a gente vai precisar muito dessa palavra para mudar o mundo. A jornada para mudar o mundo faz com que a gente se sinta fraco no caminho às vezes, que a gente se sinta incapaz, que o quadro das coisas não pareça ter jeito de mudar. Então, se você não tem conseguido anular os obstáculos, dentro ou fora de você, Deus pode. Diga para a pessoa do seu lado, obstáculo anulado 3 vezes. Obstáculo anulado, obstáculo anulado, obstáculo anulado. Nem o pecado pode ser um obstáculo mais, porque o sacrifício de Jesus na cruz anula o obstáculo do pecado. Amém? Nem o pecado, nem a morte. Então Deus, Ele quebra fortalezas na mente também. E mentiras do inimigo
sobre a sua vida. Verso 17 continua: mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu luz a um filho. O impossível aconteceu. Seria muito interessante talvez parar por aqui também. Falar, que bom, aquilo que eu nunca conseguiria alcançar tem solução para mim. Aquilo que na força do braço, na inteligência, nos recursos que eu tenho, apesar de não conseguir, Deus pode alcançar. Mas a história ainda não para por aí. Diga para a pessoa do seu lado aí, não acabou. Verso 18 continua: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros no campo. E não é tão bom quando Deus dá alguma coisa para a gente e aquilo começa a crescer. Um ministério que Deus te deu começa a multiplicar, alcançar vidas, ganha elogios e você remete esse elogio a Deus, claro. Ou talvez uma pessoa que você ganhou para Jesus começa a desenvolver, começa a buscar mais, se batiza, vai servir em ministério, começa a crescer. Milagres que Deus faz até ontem parecia impossível, mas acontece e começa a crescer, crescer, crescer. E é tão bom ver as coisas crescendo e se multiplicando. E você chega a pensar, mas como é que eu conseguia viver sem essa bênção que Deus me deu? Que bom! E o verso, então, 19 continua: de repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve esse catarrento para a mãe dele, para ele parar de chorar. O verso 20 continua: o servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Morreu. Salmo 91 diz que há uma mortandade que assola a terra ao meio-dia. E ao meio-dia, quando o sol está raiando na sua maior força, o menino morre. Ela não podia ter filhos. Ela não tinha filhos. E de repente algo que ela tanto queria, mas fechou o coração igual um cofre blindado com senha, morre. O que você faria na sua vida? Se aquilo que você mais sonhou, com aquilo que você mais espera, aquilo que você não queria nem conversar, de repente acontece. Você fala, que bom, porque eu não aguentava nem tocar nesse assunto. Esse assunto me enfraquece. Esse assunto é um ponto cego na minha vida. Eu não gosto de conversar sobre esse assunto. Eu não gosto de conversar sobre o divórcio dos meus pais. Eu não gosto de conversar, talvez, sobre um noivado que acabou. Eu não gosto de conversar sobre um acidente. Eu não gosto de conversar sobre uma doença. O milagre acontece. E daqui a pouco o milagre vai embora. No caminho para mudarmos o mundo, a gente vai perceber que essa não é uma estrada reta. Ela tem curvas, ela tem buracos, ela tem momentos escuros, mas ainda que eu e você passemos pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar com a gente. Amém? Então os questionamentos acontecem, mas Deus, por que o Senhor fez algo bom para daqui a pouco eu perder? Tudo que não é bom na nossa vida, Deus retira. Mas ao que Deus dá, Deus tira. Isso é um questionamento normal da vida cristã. Mas qual que é a resposta para esse questionamento? Jó se perguntou sobre isso. Será que eu receberia de Deus o bem e com ele não receberia o mal também? Que Deus é esse que dá uma promessa e daqui a pouco ele deixa ela embora? Que Deus é esse que me deixa passar alegria e daqui a pouco me deixa passar dor? Será que todo o esforço que eu fiz foi em vão? Será que as campanhas que eu estou fazendo foram em vão? Será que dizer não para o pecado num momento tão difícil foi em vão? Que Deus é esse? Como é que você me fala que Deus é amor? Como é que você fala que Ele que sabe os sonhos que tem para mim, que são bons e de prosperidade? Questionamento, questionamento, pergunta, sem resposta talvez no momento. Eu estava numa boa, por que Deus foi mexer comigo? Por que você foi tocar nesse assunto, Felipe? Isso era apenas um sábado frio,
que eu queria chegar, cantar, louvar, receber uma palavra para ficar para cima, sair com a galera, voltar, dormir. Por que Deus resolveu mexer com isso? Verso 21 então continua. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. O que essa mulher vai aprontar, gente? Ela pega o menino, quais seriam as opções normais? Enterrar o menino, levar o menino no médico, voltar e falar para o pai do menino o que aconteceu, porque o pai não sabia, o menino tinha saído em vida do campo, correr para o profeta de novo com o menino. Qual seria o tempo? Ela bota o menino aonde o profeta dormia. O mesmo lugar onde o profeta dorme, ela coloca. Talvez querendo dizer, Deus, você começou a mexer com esse assunto, agora resolve, né? A ousadia dela de colocar o menino ali. Verso 22. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Eu percebo que o ponto de vista do alto, terceiro ponto, te encoraja a prosseguir mesmo em meio às adversidades. Ela não contou nem para o marido o que aconteceu. Ela simplesmente falou: me dá um jeguinho, um jumentinho aí, eu vou até o homem de Deus. Eu vou e já volto. E o marido talvez tenha uma atitude como pessoas ao seu redor diante de problemas tem no cotidiano. O texto diz no verso 23, ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado, conforme a tradição deles. Ela respondeu: não se preocupe. Não se preocupe. De alguma forma habitava fé no coração dessa mulher. E ela driblou o marido de um jeito espetacular. Escondeu o menino no quarto de Eliseu, talvez o marido não fosse lá constantemente, e vai até Eliseu, aquele que foi o canal de Deus para essa história começar. A Bíblia nos diz que há momentos onde a gente realmente não vai ter força, e Deus vai ser a nossa força. Esse texto está em 2 Coríntios 12, está aí no telão também. O apóstolo Paulo narrando: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, quando você está com frio, quando você está com fome, quando você está sem fé. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, contrário do mundo, o mundo se gaba das forças, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Sabe por que às vezes a gente se sente fraco? Só para a gente reconhecer que Deus é a nossa força. Às vezes a gente está tão no piloto automático, a gente está tão no nosso umbigo, a gente está tão na força do braço, que Deus permite que o nosso coração acelere, que a gente se humilhe um pouco, para que a gente descubra a fonte da nossa força. Ontem na vigília, a gente aprendeu que Deus é a nossa fonte de paz, mas além de estar em paz, Deus é a nossa fonte de força. Diga ao fraco: sou forte. O texto continua no verso 23. Ele perguntou, o marido, verso 24, continuando aí. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Eu já peguei uma lição aí. Ela fala: vamos rápido. Às vezes quando a gente passa por um problema, a gente não corre rápido para os braços de Deus. A gente tenta outras saídas, a gente chora, faz birra, biquinho, chilique, piti, escândalo. E é só correr para o braço de Deus. Será que no momento de fraqueza, eu e você temos corrido para Deus com intensidade e de forma rápida? E essa mulher correu rápido diante da presença do profeta. Verso 25, assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao servo Geazi: olhe, é a sunamita.
corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Está tudo bem? Como assim? Aparentemente essa mulher gosta de falar está tudo bem quando está tudo difícil. Só que, gente, essa mulher, ela dribla melhor que o Neymar. Cuidado. É por isso que eu admiro essa mulher. Ela sabia que só Eliseu andava com Deus naquela intensidade ali por perto. E quando ela deixa o menino no quarto, ela sai, dá de cara com o marido, pedala, bum, saiu do marido. O marido não ficou sabendo. Aí vem Geazi, ela pedala para cima de Geazi e sai de Geazi também. Porque ela quer ir direto a Eliseu. E não deveria ser assim, a gente ir direto para Deus, ao invés de entregar a nossa confiança para as soluções desse mundo. Ao invés de ficar olhando o Facebook para ver quem vai ser o seu potencial orante, será que não é melhor correr para Deus? Ao invés de tentar puxar o tapete de alguém que está trabalhando num lugar que você quer a vaga dele, não é melhor pedir para Deus abrir um espaço para mais uma contratação? Ao invés de ficar com inveja daquele que foi promovido no seu lugar, foi para o ministério no seu lugar, não é melhor orar para que a obra se multiplique, a empresa cresça e caiba mais um ali também? E por alguma razão essa mulher sabia que seu marido e Geazi não poderiam fazer nada. Podia ter nhenhenhê daqui, podia ter nhenhenhê do marido, nhenhenhê de Geazi, mas ela negou, ela disse: esse é um problema para Deus. Só Deus pode resolver esse problema. Então ela foi ter com Eliseu e o verso 27 continua. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la. E quando eu falo que Geazi tem atitudes que representam a religiosidade nesse texto, é exatamente isso. A mulher foi para os pés de Eliseu. A mulher não chegou na cara de Eliseu e falou assim: Eliseu, eu tenho que falar uma coisa para você. Seu sem vergonha. Eu nem estava pensando nesse briguelinho pequenininho, ele vem e morre agora, né? Então ela foi para Eliseu e foi nos pés dele, mostrando que ela não estava nem brava com Eliseu, mas ela estava tão triste que ela precisava de socorro. E no Novo Testamento a gente vê pessoas tão carentes de um milagre correndo para os pés de Jesus. Então ela não enfiou o dedo na cara de Eliseu. Nenhum servo de Deus, filho de Deus, ou até quem não era filho ainda, que recebeu um milagre de Jesus, recebeu por enfiar o dedo na cara de Deus. Talvez essa pergunta seja para você. Por que você enfia o dedo na cara de Deus? Por que você fala que a culpa é de Deus? Por que você pensa que Deus não é bom? Por que você terceiriza para Deus talvez uma atitude que falta você tomar? E a oportunidade é hoje, amém? É nessa noite, amém? Amém. Geazi tentou afastar ela, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Parece tanto as atitudes de Jesus com pessoas desesperadas por um milagre. Sempre que você buscar estar aos pés de Jesus, aos pés da cruz, você nunca vai ser rejeitado, você nunca vai ser afastado. E ainda que Geazi, religioso, tivesse tentado, ele pediu para que deixasse ela em paz e disse: ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Verso 28. E disse a mulher: por acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Deus, eu não queria nem mexer nesse assunto. Por acaso eu pedi isso? Deus, agora eu estou sofrendo, eu estou num buraco, porque eu resolvi ter fé no Senhor. Por acaso eu pedi isso? Fofurinha, fofurão, eu quero te dizer que não é só o que você pede, porque Deus, Ele tem para você infinitamente mais do que pedimos, do que sonhamos, do que um dia imaginamos. Esse é o nosso Deus, amém? Muito mais do que pedimos. Ela não pediu, mas Deus deu. E ela continuou: não te disse para não me dar falsas esperanças? E o mundo hoje em dia está louco para plantar falsas esperanças nos nossos corações. O mundo só tem falsas esperanças para nos dar, na verdade, a única e verdadeira esperança está em Cristo. O apóstolo Paulo falou que permaneçam estes: fé, esperança e o amor. Só Ele pode dar esperança.
Sabia que era uma má ideia, sabia que era uma má ideia. Por que você aumentou as minhas esperanças, Deus? Porque o Senhor deixou o doce na minha boca e depois tirou, como se eu fosse uma criança. Por quê? Verso 29 continua. Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, põe meu cajado sobre o rosto do menino. O verso 30, mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se não ficares, não irei. Então ele foi com ela. Eliseu disse assim: Geazi, vai com ela, resolve lá, pega toda a aparelhagem e vai. O que essa mulher disse? Eu não quero que Geazi vá, eu quero o pastor sênior comigo, eu quero que o pastor sênior vá até essa visita comigo. Eu quero que você vá comigo, Eliseu. E dá a impressão com outros momentos bíblicos onde homens e mulheres, de certa forma, até brigaram com Deus, não contra a vontade dele, mas para serem mais íntimos de Deus, estarem mais perto de Deus. E o verso 30 continua assim, 31. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu, e ele lhe disse: o menino não voltou a si. Olha porque eu falo que Geazi é o retrato da religiosidade. Geazi pega o cajado de Eliseu, põe sobre o menino e não acontece nada. Quando eu falo que Geazi é um retrato da religiosidade, qual foi a resposta da religiosidade diante da dor? O menino não viveu. Quem sabe você já tentou, não sei, pagar uma promessa de esforço físico. Quem sabe você já tentou se punir. Quem sabe você já tentou, através de métodos humanos, através da religião, através dos seus princípios, de achar que você está certo, de achar que você é merecedor, quando a gente não é merecedor de nada, tudo é pela graça. E da mesma forma Geazi põe, tira. O interessante é que Geazi nem invoca o Senhor antes. Ele não fala em nome do Senhor que eu sirvo e bum, bota o cajado. Ele simplesmente chega, pega o cajado de qualquer maneira, põe, não funcionou. Só que Eliseu nesse contexto aqui é muito mais que religiosidade, e Deus está mostrando aqui que nós vamos mudar o mundo, nós vamos ter isso trabalhado na nossa vida, e nós vamos levar isso para a vida de outros, não pela religião, não porque talvez você pareça muito bom no que você faz, não porque talvez você mereça, não porque talvez você está solteiro lá com seu edredom, né? Tem gente que lê assim: com o Senhor me deito e logo durmo. Até quando, Senhor? Né? Tem gente que, assim, não é. O tempo de Deus é diferente, as medidas de Deus são diferentes. Então a resposta da religiosidade foi: o menino não voltou a si. Verso 32, quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Na cama de quem? Na cama de Eliseu. Eliseu fala: essa mulher, ela é pau de dar em doido. Ela pega esse menino, morto, esconde, bota na minha cama ainda, né? Então, ou seja, é igual quando todo mundo está procurando alguém para fazer uma tarefa muito difícil, né? Imagina que de repente só você está de carro num lugar. Aí chega alguém com um móvel todo regaçado, cheio de ferpa e tal. Aí só você está de carro e as pessoas perguntam: quem vai levar esse troço velho embora daqui? Aí todo mundo olha para você assim: fiquei sem carro por quanto tempo e agora sobrou para mim? E Eliseu de alguma forma se sentiu encurralado da mesma maneira. Eu acredito, a Bíblia não dá esse relato, mas foi para cima dele, porque estava na cama dele. Ela falou: olha, se você quiser dormir, ou você vai ter que arrancar o menino morto daí, ou é bom que você ressuscite esse menino. Senão, pode ter certeza, você nunca mais vai dormir aqui. Verso 33, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, coisa que Geazi não fez. Religiosidade. Fórmula. Grita glória a Deus 3 vezes. Tenta um jeito. Bota essa música. Repete isso. E Eliseu fecha a porta. Talvez você pense que Eliseu fechou a porta por privacidade.
Eu acredito que ele fechou a porta por medo, né? Se olhar em 1 Reis 17, você vai ver um milagre que Elias realizou na vida da mulher de Sarepta. Só que Eliseu não tinha feito isso. A gente viu sábado passado que Eliseu orou por um milagre e os buracos que os reis fizeram encheram de água. Ele fez outros milagres, você vai ver os relatos aí em 2 Reis, mas ressuscitar alguém era novo para o ministério dele. Ele falou assim, deve ter pensado, eu penso comigo, fechou a porta, ficou só ele e falou assim: Deus, é melhor que o Senhor faça alguma coisa, porque senão estreitou para cima de mim. Verso 34 continua: depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino ia se aquecendo. Verso 35. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Uau! O ponto de vista do alto. Quarto, não muda e permanece para sempre. Aquilo que nasceu no sonho de Deus, aquilo que nasceu no coração de Deus, enquanto não se cumprir na sua vida, você é imortal. Os seus dias de vida com Jesus não acabam na terra, enquanto o seu propósito, por viver uma vida com propósitos, sua missão de vida for cumprida. O ponto de vista do alto não muda e permanece para sempre. O interessante é que esse menino espirrou 7 vezes. E a Bíblia, em algumas referências numéricas, quanto ao número 7, tem a ver com perfeição, plenitude. Então esse menino, ele não ressuscitou para ter sequelas, esse menino não ressuscitou para ficar meia boca, para ficar capenga. Esse menino ressuscitou, espirrou 7 vezes, mostrando que ele ressuscitou para viver de forma completa. Esse menino não ia ficar abaixo daquilo que ele estava vivendo. E a mesma coisa com o milagre que Deus tem para a sua vida, e você está lutando para que ele não realize, está batendo cabeça. Não é algo que talvez morreu no caminho, e daqui a pouco vai voltar, mas dá aquela impressão de que não é a mesma coisa. Mas eu me sinto sujo. Não, Deus, ele tem plenitude. Deus, ele te faz limpo hoje, apesar dos seus pecados serem sujos como e vermelhos como a escarlate. Ele te faz alvo como a neve, branco como a neve. Se Deus é capaz de perdoar pecados e limpar uma pessoa, quem dirá ressuscitar um sonho? E outra coisa que a gente aprende é que Deus, ele é o especialista em ressuscitar, em trazer a vida de volta. O verso 36, Eliseu chamou Gease e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Deus, ele te chama de uma situação sem esperança. Deus, ele te chama quando parece que todo mundo te esqueceu. Deus te chama quando parece que tudo nunca mais vai ser o normal. E ele fala: pegue o seu milagre. E Eliseu se sentindo ali, né? Versão 2.0 de Eliseu, agora especialista em ressuscitar pequenos garotos que espirram 7 vezes. E o verso 37 continua: ela entrou, prostrou-se aos seus pés, mais uma vez com reverência e com gratidão. Uma dor no coração de Deus é ressuscitar um sonho, é operar um milagre na vida de alguém e essa pessoa esquecer de Deus. De repente o namoro é tão interessante que não vale mais a pena vir para o Eleve Livre. O namoro ocupou tanto a agenda da pessoa que ela já não está servindo mais no ministério. Ou o namoro foi tão grande para a pessoa em expressão que nem querer viver em santidade mais ela quer. Mas com os filhos de Deus é diferente. Olha o exemplo dessa mulher. É receber o milagre e é se prostrar aos pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Esse é o Deus que a gente serve. Amém? Se você chegou até aqui nessa mensagem com mais perguntas do que respostas,
você entendeu 2 Reis 4 com mais clareza do que muita gente, do que muitos estudiosos, do que muitos que parecem ter grande conhecimento. A jornada para mudar o mundo muitas vezes vai ser marcada por perguntas difíceis, muitas vezes perguntas sem resposta, muitas vezes pelo impossível. Mas você precisa crer que Deus ele é acima de tudo, que Deus é acima de todos, que Deus ressuscita os mortos, que Deus te ama e tem sonhos para vocês, que Deus te ama apesar do seu pecado, que Deus te perdoa, que Deus te dá visão, que Deus toca o seu coração, que Deus muda a sua história, que Deus te transforma, que Deus abre o caminho para você. Você precisa crer que Deus é o especialista. Então Geazi, ele tentou com o cajado, mas sem Deus, e Eliseu fez com o corpo. É até engraçado ver o método que Eliseu usou. Ele deitou em cima do menino. Hoje em dia, para alguns isso seria um escândalo. Mas eu vejo que, apesar de ter sido no Velho Testamento, Eliseu fez algo sobre as nossas vidas, que se você parar um pouquinho mais e imaginar, é muito parecido com aquilo ali. Cristo, ele se permitiu ir para a cruz. E a Bíblia diz que se estamos com Cristo, estamos crucificados com Ele. E se Eliseu se deitou sobre esse menino, olho com olho, isso me lembra que em Romanos 8:1, a Bíblia diz que Deus não me olha com olhos de acusação e condenação mais, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele esteve com o menino, boca com boca, isso me lembra de Hebreus 12:24, que diz que o sangue de Jesus fala mais, fala melhor do que qualquer outro sacrifício. Quando ele colocou mão na mão do menino, isso me lembra de Romanos 8:3, que diz que a lei não tinha poder nenhum para nos ressuscitar dos nossos pecados, para apagar os nossos pecados. Eliseu se derramou sobre a vida desse menino, e Cristo se derramou sobre as nossas vidas da mesma forma. E se ele fez o impossível, não tem como você ter um sonho impossível, desde que Deus tenha colocado ele na sua vida. Então, assim como o menino se aqueceu e teve vida, Jesus hoje ele quer aquecer o seu coração, trazer convicção, aquele assunto que você sente desesperado, que você não quer nem conversar mais. Deus ele sabe exatamente o que é isso. Deus ele quer invadir o seu coração, ele quer derrubar esses obstáculos, ele quer anular esses obstáculos. Você vai sim receber o milagre e viver os sonhos de Deus para a sua vida. Eu queria te dizer que ainda que esse milagre escape das suas mãos por um momento, ainda que pareça que os seus sonhos morreram, Jesus Cristo de Nazaré é poderoso para ressuscitar tudo aquilo que é de Deus na sua vida. Deus ele te olha com olhos de amor. O pecado não pode mais ter vitória sobre a sua vida. Uma vez com Cristo, o pecado foi vencido. A Bíblia diz em Salmo 103:10, o Senhor não nos acusa, o Senhor não nos acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O que é aquilo que você pensa que Deus nunca iria te perdoar? O que é aquilo que você pensa que ainda que Deus tenha te perdoado, você não consegue se perdoar? O que é aquilo que você já pediu perdão 10 vezes, sendo que Deus perdoou na primeira? E você tem tentado lembrar disso, quando na verdade Deus ele promete apagar os nossos pecados e nunca mais se lembrar deles. O que é aquilo que te trava? Quais são os seus obstáculos que anulam os sonhos de Deus? Se você tem um sonho morto hoje, eu só tenho uma palavra para te dar. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu posso respirar com uma nova esperança, eu posso falar desse assunto, eu posso permitir que Deus trabalhe e enxugue as lágrimas dos meus olhos quando isso acontecer.
e cumpra. Muito mais do que eu pedi. Queria saber se tem pessoas aqui hoje que estão, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, obrigado. Tá tudo bem. Eu estou bem aqui onde eu estou. Tá tudo bem. Não toca nesse assunto não. Tá tudo bem. A Bíblia diz em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele não sabe o caminho, ele é o caminho. Jesus, ele não sabe a verdade, ele é a verdade. E Jesus, ele não dá a vida, ele é a vida, e ele nos leva à vida eterna. Quem sabe você não tem vivido assim a sua vida? Tá tudo bem. Amo a Deus, vou à igreja, oro, tá tudo bem. Decepcionado, travado, com sonhos soterrados, precisando desabafar, sentindo que o que Deus tem é mais do que o tudo bem, é o infinitamente mais. Talvez você se pergunte, sempre que eu ouço essa palavra do infinitamente mais, meu coração até quer esquentar de fé, mas eu não vejo o infinitamente mais se cumprindo na minha vida. Por quê? Ou talvez você já viu infinitamente mais por um tempo e aquilo desapareceu da sua vida. Parece que o sonho morreu. Parece que você não era bom o suficiente para aquilo. Mas olha o que Deus tem para você. Ainda que esse mundo dê diagnósticos médicos que são considerados impossíveis, nada para Deus é impossível, gente. Não tem como. Se a gente olhar, por exemplo, como nos esportes, sempre existe um tira-teima, não é verdade? Dependendo de algum lance que acontecer, tem alguém lá em cima que fica nos telões com as câmeras. E se, por exemplo, uma bola foi dividida, meio que passou da linha, já existem tecnologias onde o pessoal para o jogo rapidinho e vem o ponto de vista do alto. O ponto de vista do alto. Não entrou, não foi gol. Seu sonho não morreu. Você não vai ficar para trás. Pega na minha mão que você vai ver o que eu vou fazer com você. O ponto de vista do alto. Ou talvez no basquete, faltando 1 segundo, alguém joga a bola, ela... Aí ninguém sabe se ela entrou antes de terminar o tempo ou depois. Puxa a câmera, vai para o tira-teima, os jogadores esperam e vem o ponto de vista do alto, para dizer que aqui embaixo, nada que você tenha anulado foi anulado por Deus. Você não é sujo, você não é menor, você não é incapaz, você não vai morrer na beira da praia. Há um ponto de vista do alto que vem simplesmente para tirar os nossos obstáculos. Deus, ele quer anular os seus obstáculos com os milagres dele. Eu espero que você enche seu coração de entusiasmo, de fé. Eu sei que talvez essa palavra deixe você aí congelado, pensando, mas a gente precisa ter fé, orar e se mover, porque os milagres de Deus vão se cumprir. Diga comigo assim: Deus, mesmo que a situação não mude, me mude. Não há nada que Deus não possa realizar. Não tem nada que Deus não possa tirar da morte para a vida. Se o sonho é de Deus, quem sou eu para anular? Quem sou eu para botar obstáculo? Então negue os pontos de vista dessa terra. Se alguém diz, não, mas você, com essa sua atitude aí, não dá. A não ser que seja uma exortação de alguém usado por Deus na sua vida. Mas palavras de engano, palavras que te jogam para baixo. Talvez você se sente com menos capacidade que outras pessoas que falam em público. Talvez você olhe no espelho e se sinta feio. Talvez você olhe para o espelho e eu tenho ouvido isso de muitos jovens. Sabe? É interessante que os bonitos, o povo que tem boa aparência, tá tudo com crise de baixa autoestima, né?
E o pessoal que não é de tão destaque, às vezes com confiança. E uma juventude, sabe, tão bela, tão cheia do Espírito Santo, tão abençoada. Tem gente, vocês não sabem, tem gente que entra aqui e vive num contexto social mais difícil e fala, não vou voltar para aquele leve livre não, só tem gente bonita lá. Não, pega o microfone, sobe e fala isso para todo mundo de novo. Porque tem gente que olha para o espelho e não bota fé, sabe? Deus te fez de forma estupenda, de forma formosa, de forma distinta. A Bíblia fala que no ventre da sua mãe Ele já tinha planejado tudo isso. Então ainda que você olhe para os seus obstáculos, Deus Ele quer anular alguns obstáculos nessa noite. Deus Ele quer anular o seu medo de se relacionar. Deus Ele quer anular a sua dificuldade de administrar finanças. Deus Ele quer anular a sua baixa autoestima. Então, boca com boca, mão com mão, olhos com olhos, Cristo se derramou sobre a gente. E não é possível que a gente não vai começar a viver ressurreição nos nossos sonhos, ressurreição na nossa vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que eu esteja fraco, Ele é forte. Ainda que eu não tenha fé, acima disso, Ele é poderoso. Ainda que eu me sinta não digno, Ele é digno. Ainda que eu tenha alguns pecados para vencer, Ele é santo. Ainda que eu tenha dificuldade de falar, Ele me capacita. Ainda que eu tenha dificuldade em relacionar, Ele me cura. Ainda que eu tenha parado de sonhar, Ele tem sonhos para mim. Ainda que eu me sinta limitado, Ele não tem limites. Ainda que eu tenha dificuldade para amar, Ele é amor. Ainda que eu não consiga estar em todos os lugares, Ele está em todos os lugares. Ainda que eu não tenha as respostas, Ele tem as respostas. Ainda que para mim esteja difícil, a Bíblia diz que nada é difícil demais para Deus. Amém?